a parte de recuperação estrutural. Então, é uma coisa muito importante e legal, né? Porque até então a gente fez o quê? Vamos fazer uma DR, discutir a relação. Antes de começar aqui, nós fizemos o quê? Nós fizemos todo um estudo, né? Todo um estudo. Estou testando para ver. Ok. Vocês estão vendo? Tá vendo aí, Francisco? Sim, estou vendo. Beleza. Maravilha, então. Então, nós fizemos todo um estudo bem detalhado, discutimos bem o tema, né? Nós falamos o quê? Vamos lá, vamos recapitular. Nós falamos sobre, começando lá com uma revisão conceitual de concreto armado, seções possíveis, enfim, fizemos uma análise depois das propriedades concreto, falamos da fluência, analisamos graficamente o que acontece, né, deixa de acontecer. Depois, evoluindo, nós vimos os tipos possíveis de trincas. Depois, na sequência, nós vimos o diagnóstico, como é que nós fazemos o diagnóstico, fazemos todo o diagnóstico de trincas e fissuras. Depois a gente viu o laudo, como é que é a parte do laudo, como é que a gente monta, como é que a gente faz. Depois a gente entrou numa patologia, mas já numa outra área, né? Que foi a patologia relacionada a aço, a madeira e a parte de metal, né? Complementando, falamos de pintura também, aço, madeira, desculpa, aço, madeira e pintura, né? Então, a parte de metal, evidentemente, entra ali na parte de aço. Então, e agora? Agora nós vamos falar de recuperação. Como é que a gente recupera a estrutura danificada? Por quê? A gente já aprendeu a identificar o tipo de patologia, a gente já aprendeu a identificar o que causou, como foi. Agora a gente tem que consertar, né? Então, sabemos onde é que está o problema, enfim, agora não tem como fugir, a gente tem que consertar para deixar legal a nossa estrutura, ok? Então vamos lá, este é o tema da aula de hoje, da nossa aula 3.3, né? Fechamento da unidade 3. Então, pessoal, se eu for analisar a manutenção, reforço das estruturas, eles vão ter mais de uma finalidade. Mas como assim? Não é só consertar? Não, não é só consertar. Você tem que analisar o que você vai fazer, qual que é o teu objetivo, né? Então, por quê? Uma manutenção ela pode servir para prolongar a vida útil. Vamos lá, vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho uma oxidação de armadura, né? Numa estrutura de concreto à beira-mar. Ponto. Fica bem fácil que a gente vê a alcalinidade, a corrosão, o sal, tá ali todos os elementos que a gente tem comprometendo a estrutura. E eu quero, além de reforçar, além de recuperar, eu quero reforçar para aumentar a vida útil. Eu quero que viva, né? Eu quero que dure mais tempo. Eu posso, além de recuperar, aumentar o quê? O cobrimento, a quantidade de concreto da superfície até chegar na armadura, a gente chama isso de cobrimento. Vocês vão estudar isso em detalhes em concreto armado, como dimensionar, tá? Mas eu já adianto. É cobrimento. E o que vai acontecer? Dentro dessa linha, ao fazer isto, eu vou prolongar a vida da minha estrutura. Eu não só reforcei, como eu fiz uma prolongação. Alguns outros vão ser... a gente vai analisar também um reforço para aumentar a capacidade. Como assim? Vamos lá. Imagina que vocês têm um prédiozinho comercial,
parecido com aquele que nós usamos hoje, né? Um exemplo bem típico. Ele foi projetado para salas comerciais. A gente já aprendeu isso, que conceitualmente. Como é que funciona a carga da laje? A carga da laje, a gente sabe que ela vai para as vigas. Não, mas vamos falar da laje em si. É a carga, é o peso próprio e a carga de serviço, carga de uso da laje, né? Para qual é a finalidade da laje. Então, faz de conta que ele foi projetado para uma sala comercial. E eu vou fazer uma recuperação da estrutura, né? Porque tá com um problema de infiltraçãozinha aqui e ali, vou arrumar. Só que daí eu quero já preparar, aproveitar que eu vou fazer essa intervenção para mudar. Opa, já que eu vou ter que gastar dinheiro, né? Eu, como eu digo, eu cliente, tá? Eu vou usar uma graninha a mais para transformar essa sala num espaço para minha biblioteca, né? Onde a gente sabe que eu tenho uma concentração de cargas muito maior. Então, são necessidades, né, que podem vir associadas. Então, nem sempre um reforço pode ser necessariamente porque a estrutura também está danificada. Eu dei 2 exemplos de estrutura danificada. Agora, o terceiro exemplo é a recuperação ou reforço, né? Reforço, manutenção, reforço e recuperação. Então, a manutenção é quando você vai, resolve o problema, mas você não muda nenhuma função da tua estrutura, você deixa ela exatamente como ela foi projetada. Né? Por exemplo, eu tenho lá minha viga, tenho que recuperar a viga. Recuperei a viga, beleza. Vou lá, refaço o cobrimento em concreto da armadura, mas eu não altero nada. Ok, a manutenção. A recuperação, né, e reforço, né, nós falamos, recuperação associada sempre a ela tem que ter um dano, alguma coisa que está estragada. E aí, pessoal, você pode cair também numa outra situação, tá? Que não é patologia, não se enquadra como patologia, ok? Ela não se enquadra como patologia. Ela daí seria, ela entra como reforço, sim, mas não em função de uma patologia. Por exemplo, eu tive um projeto que eu fui contratado, né? Era um prédio de 3 pavimentos e no térreo eles queriam fazer um banco, ok? Então, pô, a galera quer fazer um banco, o problema deles. Vamos viabilizar aqui. Fizeram as análises e tudo mais. Olha, aqui dá para fazer, ok. Só que o problema é o seguinte: tinha um pilar no meio da obra, e a gente já aprendeu que os pilares que ficam no centro são os pilares que contêm maior carga, né? E quem estava lá em cima, no terceiro pavimento desse pilar, do térreo, era a nossa amiguinha caixa d'água. Então, realmente comprovando que ele era o cara que, um dos pilares com muita carga. Mas eu fui contratado para dar solução, não para arrumar problema. Então, eu fiz o quê? Eu fiz uma viga de transição e 2 novos pilares, deslocando aquele pilar que estava no meio. Né? Então, não podia ter aquele pilar ali. Tem que tirar, paciência, tá? Vamos tirar. Foi retirado o pilar e foi deslocado, né? A carga daquele pilar foi deslocada para outros 2 pilares, né? Então, é uma coisa que é possível ser feita? É possível, né? Então, foi feito um reforço, eu fiz um reforço, claro, né? Estou fazendo eu vou pegar uma estrutura que já está pronta. Uma estrutura que tinha mais de 15 anos de vida, e vou mexer neste nível, eu tenho que reforçar. Eu tenho que deixar ela nessa condição necessária, tá? Então, técnicas, procedimentos e normas para manutenção, reforço e recuperação. Então, você tem que analisar, a gente já falou sobre isso lá atrás, na aula passada, a gente falou sobre, na aula, desculpa, retrasada, a gente falou, né, que é o levantamento de dados, as informações do projeto, para você ter conhecimento. Você tem que saber o que foi feito, né? Isso a gente já viu lá atrás, tem que ver,
fazer toda uma investigação das patologias, tudo que eu tenho de problemas, qual o meu tipo de fundação, né? A gente chama isso de anamnese. Eu tenho que levantar tudo, tá? Ver se teve algum problema, ver se teve alguma coisa que impacta ali, que vai te interessar. Como assim, professor? Uma reforma, por exemplo. Foi feita uma reforma, circulou na internet semana passada. Um povo fazendo loucura, fazendo besteira, né? Quebrando um pilar no canto do prédio. Como vocês já estudaram comigo, vocês sabem que aquele pilar ele possui algo em torno de 20% da carga, ou 15, 20% no máximo da carga de um pilar lá do meio. Né? Então, o impacto, a retirada daquele pilar, comprova isso que eu estou dizendo para vocês. Tanto é que vocês viram que não danificou a estrutura, ela retirou o pilar e ela não caiu. É claro que eu não preciso dizer que para vocês que isso está errado, porque vocês têm essa noção. Né? Então, vocês estão estudando, vocês sabem que não pode fazer aquele tipo de coisa. Não é o correto. O risco que você corre, você submete à estrutura, é muito grande. Né? E algo ali, aparentemente injustificável. O porquê retirar aquele pilar no meio da estrutura. Mas cada louco com a sua mania. Né? Então, assim, de repente foi feita uma coisinha parecida com essa. Como assim, professor? Imagine que você tem um pilar lá, que a seção dele é 30 por 60. E aí o meliante do arquiteto que projetou, faz de conta o arquiteto levando a culpa nessa história, beleza? Faz de conta o arquiteto foi lá e projetou que aquele pilar de 30 por 60 deveria passar a ter 30 por 50. Tirou 10 centímetros do pilar para ele encaixar, sei lá o quê, uma porta, um móvel, enfim. Isso é importante saber? Com certeza, ocorreu uma redução. A ferragem, o que foi feita? Porque 10 centímetros provavelmente chegou até a ferragem, até a posição da ferragem. E aí? Foi feito o quê? Não foi tirada a ferragem, foi batido com o martelo, com a marreta para empurrar ela para dentro. Né? E depois foi daí fizemos ainda um cobrimento com concreto. Maravilha, pensa, entortar a ferragem. E isso que eu estou falando não é fantasia, algo improvável. Pelo contrário, pessoal, acontece. Não deveria, mas acontece. Tá? Então, você pode fazer outros ensaios, você tem uma gama de ensaios que você pode fazer e pode analisar. O ensaio Cross-Hole e Gama-Gama trata-se de ensaios de fundação. Qual a função destes ensaios? Esses ensaios, eles verificam, eles se aplicam muito mais a fundações profundas. Tá? Dentro da característica de fundações profundas, tá? Dentro da característica de fundações profundas, eu tenho as minhas estacas e o meu sistema estaca-bloco. E eu quero saber o quê? Eu quero saber se a minha estaca está íntegra. Como assim, professor? Claro. Eu estou cravando uma estaca de 20 metros. Eu posso ter cometido algum erro, né? Como eu digo, lógico que não é somos nós que fazemos isso, você contrata uma empresa para fazer a cravação da estaca. Isso é óbvio. Ok? Mas nós estamos ali cravando a estaca. E aí, o que acontece? Quebrou a estaca. Não é tão comum, tá? Mas pode acontecer? Pode. O que vai acontecer? Evidentemente, ela não vai funcionar como ela foi projetada. Agora, é mais comum, não ela cravada, mas ela concretada em loco, né? Moldada em loco. Como assim? Vai lá, escava e concreta. E pode ser que uma dessas estacas estrangulou, ela reduziu a capacidade, ela apertou no meio. É terreno, pessoal. Desceu ali, opa, conforme for, e ela ficou com palha. Esse ensaio faz o quê?
ele lança onda sonora, ok? Então eu sei, eu tenho uma estaca de 20 metros, beleza, a onda vai lá no final, bate, retorna para mim. Legal. Aí eu vou para a próxima, bate, volta, legal. Eu estou analisando o quê? O tempo de retorno da onda. Aí ela vai e encontra na terceira estaca, ela está estrangulada, ela vai, bate mais e volta mais rápido. Ou seja, se as que estavam legais estavam boas, foi 5 segundos, vamos fazer uma conta de louco aqui, né? 5 segundos ela tem 20 metros, e essa que retornou rápido, retornou com 3 segundos, ok? Então, se a gente fizer uma conta de louco, 20 metros dividido por 5 segundos, eu chego a 4 metros por segundo, ok? Então, eu pego 4 metros vezes 3, que foi o que a estaca defeituosa retornou, eu chego a 12 metros por segundo. Então, eu tenho como ter uma precisão? Não, mas eu tenho como estimar aonde está o problema e o tamanho do problema, ou seja, qual o impacto deste problema na minha fundação. Esse é o grande barato desse tipo de ensaio, tá? Preparação, limpeza. Esse é o ensaio rolling, tá? Eu falei primeiro, mas agora eu mostro. Olha que bonitinho. É chique no último. Este aí ele está usando ele fez um comparativo meio sinistro, né? Porque ele coloca as 3 possibilidades. A estaca 1, estaca 2, estaca 3. Mas, na verdade, você não faz assim, você faz uma por vez, né? É lógico, isso aqui é só um esquema, um detalhamento, tá? Então, essa é a ideia do ensaio. Observando aquela linha de dano. Qual linha de dano, professor? Vamos pegar o nosso amigo apontador laser. Aqui, ó. Esta linha de dano, você tem noção. Opa, aqui terminou a estaca. Legal. Faz de conta que ela deu um problema bem aqui. Opa, ele vai me dar aqui. Tá? E, ó, tempo por metro por segundo. Ó. Desce, retorna. Esse é um ensaio de rolo. E o detalhe é o seguinte, galera. Não necessariamente este ensaio é feito assim, na mão, tá? Com o equipamento. Tem um que é muito comum, o ensaio de pitch, que ele usa o quê? Uma marreta. Ele faz o quê? Dá uma paulada em cima da estaca. Bate com a marreta ali e você vai ter um tempo de ida e retorno para você verificar se ela está danificada ou não, tá? Então, uma outra forma de recuperação estrutural, por exemplo, faz de conta que nós temos lá na minha fundação, eu fiz uma estrutura em radier, só que o solo considerado para suportar a carga do radier. O que é o radier? Uma laje, né? Uma espécie de uma laje sobre o terreno, onde ele faz a transmissão das cargas. Né? Então, e o solo calculado ali foi diferente do que está presente. Isso pode acontecer? Pode. É comum? Mais comum do que deveria, embora a gente tenha coeficientes de segurança para fundações absurdos, não é 1.4, 1.4 é para concreto. Fundações a gente trabalha com 2 até 3, tá? Mas pode acontecer? Pode. E aí você está com um solo instável, né? E você está com problema naquele solo de estabilidade. Você vai fazer o quê? Injeção de pasta de cimento. Você injeta a pasta de cimento, você faz um buraco, injeta ela sob pressão para que ela seque e aumente o grau de estabilidade no terreno. Esta é a função dela, essa é a ideia. Mas eu posso também ter outro tipo. A injeção de poliuretano estrutural. Para que isso?
recuperação da estrutura. O poliuretano é mais utilizado para estruturas verticais, tá? Daí eu tenho a estrutura pronta e eu vou fazer a injeção para poder melhorar essa estrutura. Por exemplo, eu posso ter um muro de arrimo com problema. Daí eu faço a injeção para recuperar a estrutura, tá? Olha só, a injeção do poliuretano. Então, aquelas pinças que aparecem na tela aqui, ó, essas aqui, ó, elas vão, esses caninhos vão longe, tá? 1 metro, 2, 3 metros para dentro, e daí elas são lançadas com poliuretano estrutural. Ele faz o quê? Ele faz a dilatação e cria uma ancoragem, tá? Então, ele faz uma ancoragem. Então, você lança ele e ele expande e você consegue ancorar numa parte mais firme do terreno. Isso é muito usado para estruturas verticais. Ok? Então, grout. O grout é extremamente comum você usar grout para recuperar a estrutura. Geralmente, quando você for recuperar viga, pilar, laje, você vai usar o grout. Por quê? Pensa no concreto. Ok, agora pensa no concreto com pedrinha pequena. Bem pequeno é pedrisco. Você chegou no grout. Então, o grout, ele tem duas formas possíveis de se apresentar, tá? Você pode ter o grout na base mineral, com cimento, que é aquilo que a gente conhece, né? Aí você vai ter os aditivos, com certeza, você tem que ter aditivo, porque se você reduziu o teu agregado, você está fazendo grout, você reduziu a área superficial do teu agregado, você já aprendeu o conceito, né? Ou seja, a minha brita reduziu. O que essa brita reduzida faz? Ela consome mais água. Exatamente. Aí, para você evitar este consumo a mais de água, você adiciona um superplastificante. É bastante comum, tá? O superplastificante, ele vai fazer com que você consuma menos. Se o vírusinho chato chinês deixar e tudo correr bem, em materiais 2 no laboratório, nós vamos estudar aditivos na prática. Nós vamos fazer corpos de prova utilizando aditivos para a gente fazer um comparativo do ganho de resistência, da redução do fator água-cimento. Isso a gente vai ver em laboratório. Em materiais 2, que este conteúdo deveria ser em materiais 1, mas por sorte mexeram na nossa apostila e jogaram para materiais 2. Ok? Então vamos lá. O grout, ele vai ter mais ou menos esta característica, essa carinha feia, né? Ou seja, ele é líquido. Ele é líquido. Vamos ver quem chegou? Quem chegou mais, que se juntou aí com a gente? Só você, Marcelo. O povo tá largando a gente de lado aqui. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Eu acho o assunto aqui importante, mas o pessoal não quer assistir, fazer o quê, né? A turma tá meio na preguiça. Então vamos lá, aplicação do grout. O grout está aí, fotinha 3x4 dele, ele é bastante líquido. Qual que é a função e a grande vantagem do grout? Pessoal, olha só, mais um exemplo do grout aqui. Extremamente fluido, líquido. A função evidente é espaços menores para serem preenchidos, né? Então, por exemplo, você tem uma viga que ela tem 30 de base por 50 de altura. Você tem que fazer um reforço de 10 por 10. Como assim, professor? A nossa viga, ela tem 30 por 50. Nós vamos fazer o reforço. No reforço, a viga passará a ter 60 de altura, ou seja, ela ganha 10 na altura, e a base passa a ter 40. A base passa a ter 40. Ela vai ganhar mais
Na verdade, a base passa a ter 50, porque ela ganha 10 de cada lado, 10 de cada lado, né? 10 de cada lado e mais 10 embaixo. Então, o que, que acontece? Imagina o grau de dificuldade, porque ela não ganha só concreto, ela vai ter aço ali junto. Imagina o grau de dificuldade para você fazer isso. Se torna imenso. Então, o grout, se fosse com concreto convencional, o grout te permite fazer isso sem grandes problemas. Agora, imagina que você tem uma seção de concreto e ela foi corroída. A corrosão comeu, literalmente, a tua barra, reduzindo seção de aço ali. E você precisa recuperar, tá? E você vai colocar mais barras para recuperar o que foi perdido e concretar novamente com uma camada de cobrimento ali fina. Como você faz isso? Com o grout você consegue fazer. Com o concreto normal você não conseguiria, tá? Você ainda tem os mástiques e os selantes. Como assim, professor? Mastic e selante? Mastic e selante você já devem ter ouvido falar, né? Eles estão relacionados ao quê? Vamos lá? Eu já citei como exemplo, um exemplo bastante comum, eu tenho um prédio com 30 metros de comprimento por 10, 15 de largura. É um bloco bastante grande, ele vai ter problemas do quê? Dilatação térmica, ele vai trincar. Então, eu preciso fazer o quê? Juntas de dilatação térmica, para evitar que ele trinque todo, né? Eu preciso proteger a minha estrutura. Eu preciso proteger. Então, eu vou usar um material que faz este efeito. Ele absorve as dilatações. Mas eu posso usar também os meus amigos selantes. Tem um bastante comum à base de resinas acrílicas ou poliuretanos. Você chama ele de sela trinca, tá? Então, você tem... E que marca? Pessoal, tem... olha, que eu conheço, assim, tem umas 4 ou 5 marcas, tá? Diferente. Mas é sela trinca. Geralmente você aplica assim, ó, com essa pistola. Aqui ele está usando o mastic, tá? Aqui, muito provavelmente, essa imagem a gente está trazendo o que aqui? Repare, a trinca está aqui. Aqui, veja que ela é mais profunda. Aqui, provavelmente, ele está fazendo a recuperação de uma junta de dilatação. Tá? O sela trinca se aplica aqui, ó, neste cara aqui, ó, na trinca. Ok? Então, aqui, ó, aqui ele já está com a resina epóxi. Aqui ele já está com a resina epóxi, ele já está fazendo a soldagem. Muitas resinas com essa finalidade, pessoal, elas funcionam com um princípio químico similar lembra do Durepox? Olha o nome, Durepox, né? Então, funcionam... O que é o Durepox? Na verdade, ele precisa de um segundo produto que funciona como catalisador para iniciar o processo de reação química, né? Então, e ele tem um determinado tempo de cura, igual o Durepox, pessoal, tá? Só que o Durepox é utilizado mais para uso doméstico, tá? Mas é da mesma família. Pintura epóxica com zinco na armadura. Então, pessoal, imagine que eu tive uma armadura que foi corroída, sofreu ataque, e eu vou recuperá-la. Como que eu faço a recuperação? Vou usar lá posso usar uma lixadeira, tá? Posso usar uma lixadeira para limpar ali com
usar ela adaptada com aquela escova de aço. Resumindo, eu tenho que retirar todo aquele material contaminado, aquele material ruim dali. Tirei, limpei, ficou com a mais linda do mundo, chique no último, pronta para concretar. Só que daí ela está pronta para concretar. Mas aí eu penso, poxa vida, quer saber de uma coisa? Vou deixar mais chique ainda. E faço uma pintura epóxica à base de zinco na armadura. O zinco funciona como ânodo de sacrifício. Então, na pior das hipóteses, se ela for atacada, o zinco está ali, ele ataca o zinco e não ataca o aço. Né? E a pintura com o zinco cria uma base de aderência da armadura para o concreto. Olha só que legal. Então, essa é a ideia. Olha só, olha essa estrutura. Olha lá no fundo. Olha essa detonada e ainda não recuperada, e olha essa recuperada. Recuperada, a gente está falando do quê? Foi feito o tratamento superficial, né? Ela não foi recuperada ainda, não foi feito a concretagem, etc. Senão a gente não teria nem como ver. Mas olha que interessante, olha que legal. Você pode recuperar ela, revestindo ela com o concreto, no caso, o grout, né? Por quê o grout? Como é que você vai fazer o concreto, convencer o concreto a entrar aqui? Se a gente voltar, ó, aqui fica mais fácil de enxergar. Como é que você convence o concreto a entrar aqui? Entendeu? Sem deixar falha nem nada. Ah, eu vou usar vibrador. Ok. Não adianta. Então, você tem que reduzir a espessura do teu maior agregado, para que ele permita a concretagem. Né? Então, processos e etapas de recuperação superficial. Tá? Então, observa, no quadrado, eu tenho a área danificada, a minha área comprometida. Aonde que está? Está aqui, ó. Tá? Ó, nesta linha aqui de contorno, Tá aqui o carinha, eu faço a linha de contorno. Mas, professor, não basta só pegar aqui, não. Por quê? Porque eu tenho neste cara aqui, esta região toda comprometida. Ela deve estar, muito provavelmente, em degradação. Tá? Por quê? O processo de corrosão ele vai detonando, ele vai soltando, ele vai desagregando o concreto junto. Né? Ele vai perdendo materiais. É só nós lembrarmos do que inicia-se pela carbonatação. Pós-carbonatação, lembra aquelas manchas, fluorescência, manchinha branca, aí que ele inicia o processo de corrosão. Então, eu vou ter que retirar uma parte? Sim. Por quê? Porque eu preciso, não adianta, é mais ou menos assim, vamos pensar que nós vamos fazer um trabalho de dentista nesse negócio aqui. É um trabalhinho de dentista. Por quê? Porque o que o dentista faz? Ele vai e simplesmente coloca uma resina, e é resina acrílica, é o que ele coloca ali, é metacrilato que ele está colocando no teu dente, tá? Para recuperar, só para você saber. Ele tem que fazer o quê? Escarificar, ele tem que retirar toda a cárie e daí ele pode cimentar. Se ele não retirar toda a cárie, não resolve. A mesma coisa com a gente aqui. Então, você tem que preparar a superfície e depois criar uma ponte de aderência, né? Ou seja, o dentista não pode colocar metacrilato na cárie. Você também não pode colocar material de reparo sobre superfície ruim. Não vai colar. Tá? Então, você faz o reparo, faz, ó, escarificação, tá? Retira todo o material. Por quê? Para eliminar todo o material contaminado. Você vai retirar material bom? Vai. Porque você tem que chegar no material bom
porque é esse material que você vai usar para fazer a colocação da argamassa de reparo. Essa é a ideia, tá? Então, sequência mais ou menos da execução da nossa reparação superficial. Você vai primeiro delimitar a área, né? Então, delimitar a área. Como assim? A gente viu aqui, voltando, olha lá, ó. Delimitamos a área, tá? Consideramos já um pouco a mais. Geralmente a gente vai usar formatos retangulares, quadrados, beleza? Depois, saturação do substrato, sem empoçamento. Você vai umedecer, você vai fazer a adição de água para fazer a escarificação mais fácil e também fica mais tranquilo para trabalhar até, porque você não levanta um monte de poeira, tá? Daí a aplicação do material de reparo, como vocês viram ali, pode ser uma pasta de cimento com adesivo polimérico, né? Uma espécie de digamos assim, alguém lá da família do nosso amigo Burepox, né? O nosso Epox, tá? Então você pode ter dois tipos de cura, úmida ou química. Úmida, você tem que usou ali, por exemplo, um cimento, você vai ter que deixar curar, como acontece no cimento, tá? Ou pode ser química, tá? Aí você vai ter que esperar a reação, tá? Aqui está a recuperação superficial, mas agora olhando as armaduras, o que o cara está fazendo aqui? Ele está com um paquímetro e ele está verificando a seção de aço. Como assim, professor? A minha seção de aço de uma viga, de um pilar, né, de uma laje, ou seja, a seção de aço de qualquer elemento estrutural, vamos lá, seção de aço, né, ou área de aço, tanto faz, de qualquer elemento estrutural, ele é calculado lá em X, e esse X é dividido por barras, tá? Então, por exemplo, digamos assim, uma conta de doido, fizemos o cálculo aqui, chegamos numa área de 10 centímetros quadrados. Ah, legal. Esta área será convertida para barras. Usando o quê? Pensa como eu vou fazer um corte nesse cara. Cortei. Eu cortei ele aqui, ó. Cortei. É uma seção circular. Então, eu vou ter, basicamente, essa seção circular, a área dessa seção. Digamos que eu tenha cada barra que eu estou usando, ela tem 2 centímetros quadrados. Então, se são 10 centímetros, no nosso exemplo, por 2, eu teria que usar 5 barras nessa camada de baixo. Com o paquímetro, ele está verificando o quê? O tamanho dos diâmetros. Digamos que esses diâmetros tenham sido reduzidos pela corrosão. Nesta imagem, a gente vê que não ocorreu isso, mas se ele tivesse sido comprometido, por exemplo, reduzir o diâmetro de todas as barras, o diâmetro, digamos que para dar os dois ali, centímetro, cada barra estava com 2 centímetros quadrados de barra, cada barra tinha 2 centímetros de diâmetro. Tá? Um exemplo. E ele reduziu isso para 1 centímetro, ou seja, 50% da área da barra foi embora. Então, eu vou precisar desta informação para calcular quanto de aço eu preciso adicionar na minha estrutura. Então, esse é o objetivo. Então, essa medição é para identificar o tamanho do dano, o tamanho do estrago, para daí fazer a intervenção. Uma vez que eu fiz essa intervenção, que é esse cálculo, beleza. Eu vou fazer o quê? Olha ali a lixadeira, né? Com aquela escova de aço, eu vou remover todo o material contaminante. Tudo. Vou limpar, remover todo o material, tá? Feita a remoção de todo o material, ele está com a máscara. Ah, professor, por causa da Covid? Não, ele está com a máscara porque
gera bastante pó esse processo. Por isso, umidificar quando você for escarificar. Mas você não tem como umidificar quando você estiver utilizando a lixa, né? Forma uma pasta e danifica a lixa. Olha só, depois do trabalho, pronto. Veja que lindo que ficou. Ficou chique. A armadura está recuperada, está como nova, tá? Ela está como nova. E aí está pronto para fazer a concretagem. Ok? Ah, professor, e se comeu o aço? Pode acontecer? Pode, muito comum. Aí você teria que adicionar a área de aço para recuperar o que foi perdido. Não teria outra coisa a fazer. Tá? Teria que adicionar. Olha só, olha que coisa. Ó, isso aqui é um serviço assim, profissional. O cara que fez isso aqui é o cara, tá? Ele sabe o que está fazendo. Recuperação perfeitinho. Aqui vai sair uma boa recuperação. E aí, como que faz a recuperação? Aplicando, por exemplo, pode ser uma argamassa até, de cimento, pode, dependendo do tipo, do nível de estrago. E olha só, posterior recuperação na viga aqui. Olha que coisa linda que ficou. E ó, aqui tá pintado, aqui não. Pessoal, só dá uma cuidadinha nesses cantos, né? Tirar o excesso de material e isso aqui, ó, textura, tá vendo? Passar uma textura aqui, acabou, já era. Ninguém vai saber que foi recuperada, que foi remendada, tá? Então a gente tem agora, nós estávamos falando do quê? Recuperação, reforço ali, reforço no sentido de recuperar e reforçar o aço quando você tem a perda de aço, ok? Quando você tem a perda de aço, você precisa fazer a recuperação. Não tendo a perda de aço, né? Vocês viram como é que é o procedimento. Então, eu acredito que vocês conseguiriam fazer isso sem perda de aço, conseguiriam sem problema nenhum. Hoje, né? Vocês viram ali, não é uma coisa tão difícil. Você isola a área, exatamente, opa, eu vou pegar, isolar a área. Olha lá, isolei a área, preparei a área, limpou, fiscalizar o pedreiro para ver se ele está lixando e deixando a superfície limpinha, perfeitinha. Isso vocês conseguem fazer sem problema algum, né? E aí depois vocês só verificar se foi feita uma aplicação correta do material de reparo e olha aí o resultado final. Então, é algo que vocês hoje precisam fazer, podem fazer? Podem. Se precisam ter um conhecimento técnico elevado para fazer isso? Não. Não precisa. Né? Vocês, com o conhecimento que vocês têm hoje, que vocês adquiriram na nossa disciplina, vocês poderiam fazer sem problema nenhum. Agora a gente chega em algo que já não, vocês não teriam condições de fazer. Por quê? Porque vocês ainda não fizeram as disciplinas de concreto armado 1 e 2. Após fazer as disciplinas de concreto armado 1 e 2, vocês teriam condições de fazer? Sim, sem menor dúvida. Tá? Que é o reforço com seção aumentada do concreto. Tá? Como assim? Eu preciso aumentar. Olha só, eu tenho lá o meu pilar, olhando na foto aqui da esquerda, eu tenho o meu pilar e eu preciso melhorar a condição dele, não só de fundação, olhando aqui o bloco, tá? Mas eu preciso melhorar também a quantidade de seção, a área de concreto em si. Então, eu vou fazer um reforço com um aumento de seção. Aí você tem que fazer o quê? Calcular. Tá? Observe agora este detalhe aqui que é fundamental, muda a tua vida. Tá vendo? Ou seja, é uma cunha, uma aberturazinha para descer o grout. Tá? Interessante, né? Olha só esse outro aqui.
esses aqui, todos eles tendo seção aumentada, né? Sendo reforçado, aumentada a quantidade de concreto, aço, enfim. Por quê? Não sei o motivo, cálculo que vai te dizer. Como assim, professor? Você vai analisar a situação do teu pilar, vai ver qual a demanda de carga e vai refletir sobre se precisa ou não uma intervenção desse tipo, tá? Então, você ainda pode fazer o quê? Além de aumentar a seção, ainda você tem condições de usar chapas metálicas. Como assim, professor? O perfil I de aço, aquele similar a um trilho de trem, tá? Só que você é o I base chata. O que acontece? Você pode usá-lo para reforçar a estrutura, substituindo as, as vigas, ou a falta das vigas, né? Então, por exemplo, você tem lá uma laje, está bem danificada, ela está selando, ou seja, ela embarrigou, ela está descendo a laje, literalmente. Poxa, e agora? O que eu vou fazer? Calma, sem desespero. Primeiro você escora a laje e verifica o nível de estrago e vê a causa, né? Subdimensionamento, erro de cálculo da laje pré-moldada, enfim, N fatores vão te dizer por que chegou naquela situação, que não, de boa não tem nada. Uma vez que você descubra, aí você pode optar pelas N soluções. O perfil metálico ele é mais caro? Sim. Mas qual é a vantagem do perfil metálico? Você não tem aumento da altura das tuas vigas. Tá? Imagina que teu teto lá você tem vigas cruzando com 40 centímetros e você teria que fazer um reforço ali, te complicaria um pouco, né? E aí você iria extrapolar essa altura. O perfil metálico, as chapas metálicas, é uma solução bastante adequada. Agora, para trabalhar com resinas poliméricas, com polímeros reforçados com fibra de carbono, você tem que lembrar conceitos. Qual conceito? Conceito básico de concreto armado, que eu já devo ter repetido para vocês umas 50 vezes no mínimo. E repetirei pelos próximos semestres umas 50 vezes em cada um dos semestres, para vocês nunca esquecerem. Tá? Concreto resiste à compressão, aço resiste à tração. Eu posso substituir, sim, a fibra de carbono, neste caso na imagem, está substituindo quem? O aço. Tá? O aço. Sem grandes ganhos de área, né? Por quê? Ela é fina. Olha que legal, olha que chique. Ela envelopa e não acrescenta área. É uma coisa top, muito legal, né? E ela não tem problema de corrosão. Ela tem um problema de aplicação. Como assim, professor? Observe a fibra como ela está aplicada. Tá? A fibra só tem sentido se você não cortar ela aqui, ó. Se você, na hora de instalar, danificar essa área, picotar, ela perde o sentido, porque ela vai automaticamente baixar a condição de carga que ela possui. Tá? Então, a fibra de carbono ela é usada para reparos. Sim. Ela é barata? Não. Né? Não existe milagre. A parte de reparo não é uma parte barata. E não é uma parte barata e remunera muito bem o engenheiro que atua nessa parte. Quem trabalha com parte de reparo ganha bem. Sim, ganha bem. Por que ganha bem? É uma lógica, pessoal. Pensa. Quanto vale, por exemplo, aqui? A gente está vendo uma estrutura de um viaduto que custa lá. Custa quanto? Custa 50 milhões, 100 milhões o viaduto. Pô, mas tá caindo e tal. Tem como recuperar? Tem. Mas vai custar o quê? Vai custar 2 milhões. Pô, é caro. Depende. Custa 100 milhões. Você gastar 2, né?
Ah, um prédio. Quanto custa um prédio? Um prédio comercial? Não custa menos que 30, 40, 50 milhões. Olha, você vai ter que gastar aí 10% do prédio para recuperar. Faz parte, né? Você não cuidou direito, não fez a manutenção, paga o preço. É caro? Depende. Perde o prédio de 50 milhões para você ver se 5 milhões é caro. Essa é a lógica. Então, o engenheiro responsável por esta recuperação vai ganhar bem, com certeza. Tá? E você tem também que analisar que você pode ter algumas obras com proteção. Né? A gente já estudou o conceito de proteção, onde nós temos o aço entrando em ação antes. Por quê? Porque ele foi colocado na estrutura após ser tracionado, aumentando a ação do aço, reduzindo consideravelmente a área de seção, tá? Nós temos ainda outros tipos de reforço, tá? Além da proteção, que você pode ter que analisar se precisa ou não fazer o reforço usando proteção, você também pode ter problemas de reforço, por exemplo, na madeira. Como assim na madeira, professor? Claro. Coitada, a madeira está selando, ela está cedendo, ela não está aguentando a pressão, não está aguentando a carga, né? E ainda mais que você olhou ali, poxa, foi mal dimensionado, vai deixar cair o telhado? Não. Você vai fazer o quê? A colocação de uma madeira, de uma seção de madeira adicional para complementar e aumentar a quantidade de madeira na estrutura para fazer esse balanço, né? Estruturas metálicas. Aqui tem no livro, então eu peguei e fiz questão de colocar para explicar um detalhezinho básico para vocês, muito básico, mas extremamente importante que muda a vida de vocês, tá? Ele está dizendo aqui, olha só, livro, tá? O nosso livro. Em estruturas afetadas pela corrosão, a gente está falando de estrutura metálica, maior problema, maior patologia que acomete uma estrutura metálica é a corrosão, a gente já viu isso. Tá? O autor ressalta aqui, para desgaste apenas superficial é possível limpar a corrosão, é verdade, tá? E a peça através do quê? Jato de areia. Não, não, não e não usa jato de areia. E aí aplicar uma pintura. Então, esquece, não usa jato de areia, tá? Se você não quiser ir para a cadeia por crime ambiental, ok? Não usa jato de areia. É contravenção, é crime ambiental. Foi banido. Então você usa o quê? Você viu anteriormente aquela lixa, aquela lixadeira adaptada com aquela escova metálica. Aquela escova de aço, ela vai fazer a limpeza, você vai aplicar a pintura, vai resolver o problema, tá? Então, isso aqui eu queria destacar devido à importância, porque para vocês podem encontrar isto na bibliografia? Podem. Ah, mas é um erro. Não, não é. É que antigamente era permitido. E era comum remover a oxidação com o uso do jato de areia. Era comum, pessoal, usar. E removia. Mas é proibido hoje em dia. Tá? Então, você vai ter na estrutura metálica uma outra forma de recuperar ela. Nós vimos na aula passada os danos, faz a remoção da ferrugem, faz uma pintura para fazer a proteção e você pode soldar chapas metálicas de reforço. Tá? E olha só, eu posso também fazer isso aí, ó. Soldei
Ah, legal. Eu vou lá e faço o quê? Aplico já uma pintura para proteger. Por quê? Nós aprendemos na aula passada sobre corrosão em estruturas metálicas que a ligação entre as peças, uma ligação soldada, é um ponto atrativo em potencial de corrosão da minha estrutura. Então, eu posso fazer uma pintura protetiva para evitar, né? Olha só, usando pintura protetiva na estrutura metálica, para evitar que ela seja detonada, que ela seja corroída. Ok? Então, pessoal, desta forma, nós fechamos a 3.3, fechamos este conteúdo de recuperação. Aquilo que eu falei, um conteúdo bem interessante, bem legal, né? Nós abordamos coisas muito interessantes, muito legais, e aquilo que eu falei, com exceção a parte de dimensionamento, que vocês não têm condições de fazer, porque vocês não fizeram as disciplinas de concreto 1 e 2, né? Mais para frente vocês vão fazer, daí terão condições de fazer. Toda aquela outra parte de recuperação estrutural ali, eu não vejo por que vocês não poderiam fazer hoje, né? Então, de repente, num estágio lá, surgiu, tá com problema, pegaram uma obra que vai ter uma reforma, não sei o que lá, e aí tá com problema. Pô, escuta, o estagiário aqui pode ajudar vocês. Não, deixa comigo que eu sei como fazer, porque eu aprendi, eu tive uma aula que me ensinou como fazer isso aí. Na verdade, foram várias aulas que a gente teve abordando esse tema de patologia, né? Então, a gente teve umas 5, 6 aulas. Então, vocês sabem como recuperar, sabem como é o procedimento, os cuidados que tem que ter. Não vejo por que vocês não possam tirar proveito disto, como um acréscimo de currículo. Alguma pergunta sobre o tema, pessoal? Pessoal, alguém, por gentileza? Ninguém? Nenhuma pergunta? Depois eu vou ter que assistir a aula completa, professor, porque eu tava com um probleminha na internet aqui, aí eu custei entrar, eu entrei agora mesmo. Ah, tudo bem, então. Todo o material que nós vimos até sexta-feira, até a aula de sexta-feira já tá, eu já subi tudo para o Ava, tá? Então, Uhum, não, foi só de hoje mesmo. a de hoje, daí depois, vale a pena dar uma olhada, Tereza, vale a pena porque é bem interessante essa parte de recuperação de estrutura. Bom, pessoal, vamos fazer aquela pausa, aquele breve intervalo de 5 minutos. Voltamos na sequência com a aula 4.1, para a gente avançar no nosso conteúdo, porque a gente só tem mais uma aula, fora a aula de hoje, nós temos somente mais uma aula, né, onde a gente vai ver a 4.2 e a 4.3. Está finalizando o nosso semestre. Então, dia 3 de junho é a nossa última aula. Finaliza, ou seja, quarta que vem, daqui 10 dias, finish semestre. Daí vocês têm as provas de 4 a 10, as interativas, que serão online, tá? E depois de 15 a 19 são as nossas provas oficiais. No nosso caso, é 15 a 19 na teoria. Na prática, a prova eu vou passar antes para vocês terem um tempo, e daí na semana do 15 a 19 vocês só fazerem a entrega, tá? Só fazer a entrega, fica chique pra caramba. Ou seja, você pega a prova antes, e você tem lá um tempo para fazer, tem lá 10 dias para fazer a prova, numa boa, e depois me entrega a prova com esse prazo aí que eu comentei. Eu sei que alguns professores não estão usando essa estrutura, mas eu prefiro usar essa estrutura como a gente fez na primeira prova, tudo mais. Por quê? Porque daí vocês acabam revisando o conteúdo, acabam vendo o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Vou tentar fazer provas legais e interessantes para vocês, para explorar o conteúdo, para que vocês aprendam mais. Tá joia? Vamos lá para os nossos 5 minutos de intervalo. Na sequência, a gente volta para dar continuidade, pessoal.